Olá, muito bom dia. Sejam bem-vindos a esse webinário que a gente está chamando de Cielo e JS, passado, presente e futuro. Meu nome é Alex Mendonça, eu sou coordenador de submissão online e pré-prints do Cielo Brasil. Só uma informação prática antes da gente começar, a gente percebeu que a caixa de bate-papo, né, chat, não está aparecendo, não tá funcionando para vocês. Então, essa orientação aqui de utilizar a caixa de chat para enviar suas perguntas não se aplica. A gente não sabe bem dizer o que aconteceu, que não está funcionando. Então, a gente pede que vocês utilizem a caixa de perguntas e respostas, a Q&A, né? Que fica em um ícone aí de duas caixinhas de diálogo. Por lá, a gente consegue receber as perguntas de vocês, tá? E se qualquer coisa, no final do webinar, a gente pode avaliar também que vocês abram o microfone para comentar alguma coisa, se não for possível utilizar enfim, fazer sua pergunta pela Q&A, mas acredito que a gente pode seguir dessa forma. Tudo bem? Então, bom, vamos começar agora, vou dar início ao webinário. Então, como eu disse, esse webinário tem como título, né, como tema, fazer um apanhado do sistema OJS, que a gente oferece para os periódicos Cielo, e a gente quer fazer um apanhado do passado, da onde a gente está agora e para onde a gente vai. Então, a gente deu esse nome passado, presente e futuro. Quero agradecer antecipadamente a participação de todos, porque esse é um encontro importante que a gente está fazendo hoje e que ele vai se tornar algo frequente. A gente pretende fazer isso com uma certa frequência, com uma periodicidade, sempre que a gente julgar oportuno, fazer um encontro com os periódicos que utilizam o OJS para mantê-los informados sobre o que está sendo desenvolvido, sobre as novidades, sobre orientações. Então, esse encontro é muito importante, estrategicamente falando, para vocês e para nós também. Para a gente, antes de começarmos o conteúdo em si, eu queria fazer uma enquete com vocês. Então, eu vou liberar aqui a enquete. Eu queria saber de vocês se o seu periódico que você está representando aqui hoje, se ele utiliza o OJS que é hospedado no Cielo, ou seja, o submission.cielo.br, né? Ou você utiliza um OJS de outra instituição, da sua universidade, da sua sociedade. Se você não sabe dizer isso, ou se não se aplica, porque a gente tem algumas pessoas aqui que estão presentes, mas que não são de periódicos específicos, né? Que são prestadores de serviços, então a gente pode também, ou curiosos, enfim. Então, se for o seu caso, você pode responder não se aplica. Vou deixar um tempo para vocês responderem, só mesmo para a gente ter uma noção do público aqui, né? Ok, a gente tem aí 88% de respostas, já é um número bem alto, 90% agora. Bom, perfeito. Vou finalizar aqui a enquete. Então, esses são os resultados, né? Então, a gente tem aqui uma distribuição, a maior parte de vocês não utiliza o OJS hospedado no Cielo, o que tudo bem, não tem nenhum problema. O nosso webinário ele é voltado para qualquer periódico que usa o OJS, sendo Cielo ou não. Aí, seguido aqui, né, 32% utilizando o nosso OJS. Depois, não sei, 7 pessoas, né, que não souberam dizer, e não se aplica também 7. Bom, essas pessoas aqui que não sabem responder, uma forma de saber isso é olhando no endereço, né, na URL. Se for submission.cielo.br, você está usando o OJS do Cielo. Se for alguma outra coisa, então você não usa o do Cielo.
Muito bem. Bom, essa é a agenda do webinário de hoje. Então, eu vou começar falando um pouco sobre o PKP, depois sobre o OJS, fazer uma linha do tempo do Cielo com o PKP, explicar um pouco do fluxo de desenvolvimento e atualização de software, essa parte vai ser bem importante. Depois eu vou falar sobre onde encontra-se documentação do OJS, os canais oficiais do PKP, comentar um pouco sobre os plugins, alguns plugins do OJS. Daí vem um assunto que acho que é de interesse de todos, que é melhorias no OJS, né? O que já foi feito até agora. Depois, o futuro, para onde é que a gente vai, o que está aí no horizonte. Fechando com recomendações finais e a parte de perguntas. Então, enviem suas perguntas na caixa de Q&A para a gente responder ao final, tá bom? Bom, sobre o PKP, né? O PKP é o Public Knowledge Project, abreviatura de Public Knowledge Project. Ele é uma iniciativa de pesquisa sem fins lucrativos, criado em 98, então ele tem a mesma idade que o Cielo também, vai fazer 25 anos. E ele é uma parceria entre a University of British Columbia, Simon Fraser University, University of Pittsburgh, Ontario, Council of University Libraries, California Digital Library, Stanford University. Então, ele é um conglomerado aqui, uma parceria de todas essas instituições de pesquisa. Ele possui três principais produtos, né? O OJS, que é o Open Journal Systems, é o mais famoso, mais utilizado, e acho que vocês todos conhecem ele. O Open Monograph Press, que é o OMP, que é o mesmo software voltado para livros, né? O Open Journal System é voltado para periódicos e o Open Monograph Press voltado para o mercado livreiro. E Open Preprint Systems, que é o mais recente, OPS, que é uma plataforma de pré-prints que o Cielo utiliza, inclusive o Cielo Pré-Prints opera nessa plataforma. Então, a gente vai estar usando essas siglas aqui, né, o OJS, OPS, ao longo desse webinário. Agora, sobre o OJS. Ele foi lançado em 2001. Atualmente, é usado por mais de 25 mil periódicos no mundo todo. Ele é um software livre, assim como todos os outros softwares do PKP. Isso significa que ele nesse caso, ele é gratuito, né, e ele é aberto também. Gerido e mantido pela comunidade. Isso é uma coisa muito importante, né? Então, o OJS, ele o que gere, o que dita como é que o rumo do OJS, para onde ele vai, e as mudanças, as políticas e o comportamento da plataforma, é a comunidade. A comunidade tem um poder muito forte na tomada de decisão do OJS e dos rumos dessa plataforma. Então, aqui tem um mapa que mostra sobre o uso, né, no mundo todo. Esse dado foi extraído desse endereço aqui de estatísticas do próprio PKP. Então, a gente tem aqui uma presença muito forte na América do Sul, né, liderado essencialmente pelo Brasil, mas a gente também observa que nos últimos anos esse número, a América do Sul foi ultrapassada pela essa parte aqui da Ásia, né? E Pacífico também. Então, a gente tem aqui um número muito alto de periódicos utilizando a JS. Em grande parte vem da Indonésia, esse número de periódicos, que acabou ultrapassando aqui a América Latina, que tinha um alto número de periódicos. Bom, agora explicar um pouco para vocês da linha do tempo do Cielo com o PKP, né? Só para vocês entenderem aonde a gente está e da onde a gente veio também. Acho que isso é importante. Então, como eu comentei, em 2001 o JS foi lançado. Em 2006, o Cielo Brasil adota o OJS. Então, lá em 2006, a gente começou a oferecer o JS para alguns periódicos nossos. No início, eram pouquíssimos periódicos que adotaram. A gente tinha algumas unidades de periódicos só usando, né? Foram os que encabeçaram aí esse movimento. Ao mesmo tempo que a gente começou a adotar o OJS,
a gente começou a fazer customizações nesse OJS. Por quê? Com o objetivo de atender a certas necessidades dos nossos periódicos, ou ouvir algumas necessidades e poder customizar. Porque assim, né, como o JS ele é um software livre, você pensa assim, eu posso fazer o que eu quiser nele, eu posso customizar, eu posso mexer nele, eu posso fazer uma função que vai atender aos meus objetivos aqui. O que na teoria é verdade, não é mentira, não deixa de ser verdade, mas isso quando não bem feito ou não bem alinhado, sincronizado com o JS, com o PKP, isso dá problemas, né? Porque quando a gente fez isso, a gente começou a ter um OJS paralelo, né? Eu fiz aqui de propósito duas linhas do tempo, porque a ideia é justamente isso, que o JS continuou a sendo desenvolvido e a nossa versão do Cielo, ela seguiu em paralelo ali com algumas mudanças nossas. E isso, com o passar do tempo, ficou muito difícil de manter essas mudanças. Toda vez que o JS lançava uma nova versão do sistema, perdão, toda vez que o PKP lançava uma versão nova do JS, era extremamente trabalhoso para a gente atualizar a nossa instância, porque não era simplesmente baixar o arquivo e atualizar. Você tinha que tratar aquelas customizações todas que a gente fez, né? Então, quando é uma ou duas, isso é perfeitamente administrável. Quando são várias, isso torna-se muito trabalhoso, ao passo que a gente ficou aqui em 2011, a gente atingiu um pico de 80 periódicos Cielo usando o OJS, e aqui, né, nesse período de 2007 a 2014, o PKP seguiu lançando novas versões do OJS. Então, a gente ficou com um pico de periódicos em 2011, parado em versões super obsoletas, porque a gente não conseguia atualizar, era muito oneroso, trabalhoso fazer isso. E aí a gente ficou o quê? Com um sistema defasado, lento, com muitas reclamações dos nossos periódicos. Então a gente começou a partir daí, bom, aqui eu já me adiantei, né? Então nesse período aqui, 2011, 2013, foram observados problemas com lentidão, performance, que se agravaram por essa falta de atualização que eu comentei. Em 2014, a gente começou a fazer um esforço para corrigir todos esses problemas. A gente falou, não, peraí, não está dando certo isso aqui, essas customizações estão nos prejudicando, a gente precisa rever a forma de trabalhar, fazer de uma forma mais sustentável, alinhada com o PKP, e a gente começou aí se aproximar novamente do PKP, mas foi uma aproximação um pouco tímida, né, nessa época ainda. Então, a partir de 2014, a gente voltou a fazer um esforço para voltar para cá. A gente queria voltar para esse JS original, parar de mexer nele, parar de fazer customizações. E aí, em 2016, o PKP lançou o OJS 3.0, que foi assim, foi muito importante, revolucionário na história do OJS. Aqui acabou a setinha. Mas aí, a partir daqui, em 2017, no ano seguinte, a gente fez a atualização para o 3, e aí pode-se dizer que a gente está, desde então, nessa mesma linha do tempo aqui do PKP, do JS, não estamos mais fazendo alterações no sistema, né? Fazendo uma alteração que só seja válida para o nosso JS. A gente não tem mais isso como política. Nossa política agora essa alteração, ela deve ser tratada como uma mudança que é no próprio JS, então no sistema que todo mundo vai se beneficiar disso, ou a gente trata como um desenvolvimento de plugins, que eu vou comentar daqui a pouco sobre plugins. Então, a gente está fazendo de forma mais sustentável, tanto é que, desde a atualização em 2017, a gente vem atualizando com certa frequência o nosso software. Eu acho que, em alguma medida, isso aqui também se aplica para muitos periódicos que usam OJS de sua própria instituição. Eu acho que isso é familiar também para outros periódicos, não só para o Cielo.
Certo. Então, agora, eu queria fazer uma explicação sobre como é que funciona esse fluxo de atualização do software, né, e de desenvolvimento. Isso aqui também é muito importante para vocês entenderem o tempo das coisas. Primeiro, o que dá o início nesse desenvolvimento, nessa atualização do sistema? Primeiro de tudo, é uma demanda. Então, existe uma demanda da comunidade. Então, vamos supor que a demanda é trabalhar com peer review aberto, publicar pareceres, alguma coisa assim relacionada com ciência aberta, que até hoje não existe, por enquanto não existe, ou a gente pode até pensar em algo mais simples, uma notificação de e-mail que hoje não existe, que a comunidade está pedindo. Então, a comunidade geralmente fala, expressa e se manifesta, e isso se torna uma demanda. Depois, existe uma formalização da demanda por meio de registro de issue, né, de um ticket, a gente vai usar aqui esse termo issue, na ferramenta GitHub, que é a ferramenta de gestão de projeto de desenvolvimento de software que o PKP utiliza. Vou comentar um pouco daqui a pouco sobre ela. Então, essa formalização significa o quê? Que da demanda, houve uma demanda que pode ser pequena, pode ser baixa ou pode ser alta. Quando ela vamos supor, acolhida pelo PKP, seja porque houve uma demanda alta, ou porque está alinhada aos princípios do PKP, com os objetivos, essa demanda ela é formalizada por meio de um issue, ou de uma issue lá no GitHub, que é uma forma de alertar aos desenvolvedores do software, do PKP, do OJS, que essa demanda pode ser trabalhada. Depois vem a etapa de desenvolvimento, que é quando os programadores, os desenvolvedores vão trabalhar nessa demanda aqui. Aí a gente tem o quê? O issue foi resolvido. Então, essa issue aqui que foi aberta, foi resolvida. Então, você tem a completude, né? Foi completada aquela tarefa. Só que aí, um issue sozinho, ele não é aplicado no OJS de forma individual. Ele sempre vem junto de outros issues ou de outras questões, de outros recursos, que juntos, vão num pacote que a gente chamado de versão, né? Então, a nova versão, ela é um pacote com várias issues, com várias coisas que o pessoal desenvolveu e coloca tudo num pacotão só, e aí uma versão é lançada. Existem versões menores e maiores, versões que têm poucas questões resolvidas e outras que têm muitas coisas resolvidas. Então, esse é o fluxo de desenvolvimento. E é importante destacar, perdão, tem mais um passo aqui, que é entre lançar a versão, entre o PKP lançar uma versão e o Cielo atualizarem na sua instância ou nas suas respectivas instituições aí de pesquisa, onde o seu JS está instalado, também é um passo a mais, porque vocês sabem, né? A gente tem equipe responsável por isso, então a equipe precisa se organizar, precisa às vezes fazer um agendamento, testes, até que isso seja disponibilizado para todo mundo, que vocês possam ver isso. Então vejam como é longo esse processo, né? E eu quero destacar que entre cada uma dessas etapas existe um tempo. E esse tempo, ele não é um tempo fixo. Ele pode variar muito. Então, assim, entre a demanda e a formalização, pode ter um tempo até essa demanda ganhar força, ganhar corpo, ganhar importância. Entre a formalização e o desenvolvimento, também pode ter um tempo, porque eles têm lá a agenda deles, têm enfim, o cronograma, então isso pode ser que nesse momento não faça sentido, então vai ficar para o próximo. O desenvolvimento também existe um tempo, porque tem issues que são mais simples, outras que são mais complexas de serem resolvidas. Enfim, aí para esperar a nova versão também, aí tem o tempo do Cielo ou da sua instituição. Então, existe esse tempo aqui, é importante vocês terem essa noção para entenderem que, às vezes, um pedido de atualização, uma sugestão, pode sim levar um tempo para ser disponibilizado. E eu quero só explicar um pouco para vocês por quê, né? Bom, eu vou voltar um pouco naquilo lá daqui a pouco, tá?
Documentação do OJS. Quero destacar que existe um portal de documentação do PKP, que é esse aqui, é o docs.pkp.sfu, né, sfu.ca. Essa documentação ela é atualizada, então ela é super atualizada, ela é na própria web, então não são PDFs, são arquivos, são páginas da web, e ela fala sobre OJS, OPS e OMP, então são todas as ferramentas do PKP. Em alguns casos, existem traduções disponíveis para outros idiomas. Então, todos estão em inglês, no mínimo, né? Princípio. Mas existem algumas traduções. Por exemplo, tem um aqui super legal, que é Como Criar Conteúdos Acessíveis, que é um guia mostrando como é que os periódicos podem começar a se atentar e começar a se preparar para começar a produzir conteúdos mais acessíveis, né, voltados para pessoas que precisam de maior acessibilidade. Então, esse guia, ele está em português e está lá disponível, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Bom, a gente tem uma parceria com a empresa Lépidos, que até alguns deles estão aqui nesse webinário hoje, e a gente está trabalhando junto com eles na tradução da documentação da JS para o português. Então, esse é um trabalho que vem sendo feito e que está em meados de ser concluído, e que em breve vai estar disponível para vocês também. Quero mostrar aqui, então, então a documentação é essa, né? Então, ele é um site que você tem aqui Open Journal System primeiro, depois você tem o OMP lá embaixo, então vocês é mais Open Journal System aqui, né? Então tem, ó, começando, aprendendo o OJS3, esse aqui é o mais interessante para vocês que são, acredito na maior parte de vocês, são editores, né? Pessoas da equipe editorial. Aqui é mais, assim, instalação, coisas que talvez vocês não se apliquem. Algumas documentações, então, como eu falei, estão disponíveis em outros idiomas, tá? E esse link que está aqui é o mesmo que a gente colocou lá na página inicial do Submission, que a gente colocou aqui a documentação da JS, que hoje está em inglês e espanhol. Como eu comentei, é uma documentação super atualizada, vale a pena vocês derem uma lida, em caso de dúvidas, consultar ela, sugerir que orientar autores e pareceristas a consultarem, existem pontos específicos para cada papel e para cada momento do sistema também, então existe uma seção específica para cada parte do sistema. O exemplo que eu passei lá, como criar conteúdo acessível, é esse aqui. Então, ele dá dicas, dá algumas orientações de como é que você faz a questão de contraste, hiperlinks acessíveis, texto alternativo para imagens, metadados. Vale a pena a leitura, ok? Bom, voltando aqui para o nossos slides, tem também o PKP School, né? Que é um portal de treinamento do PKP, que é esse aqui, pkpschool.sfu.ca, que são videoaulas que também estão disponíveis em inglês e espanhol. Esse aqui, português, não, por enquanto, acho que não tem nenhuma previsão, posso estar enganado. E destaco aqui esses dois guias, né, videoaulas, o Setting Up a Journal, que é configurando um periódico, e o fluxo editorial. Esses dois estão aqui também, deixei aberto para vocês. Então, aqui é o site do PKP School, você tem aqui os cursos, não precisa se inscrever, são gratuitos, você pode, não tem que pagar nada, tá? Aqui ele fala de registro, mas é só para você, acho que até tem que se inscrever para fazer, mas não é gratuito, não é pago. E, bom, esse aqui, Setting Up, é a configuração de um periódico. Então, aquela parte do setup, das páginas que vão configurar o sistema, né? Aquela parte mais administrativa. E aqui o Editorial Workflow é o fluxo, né? Então, submissão, peer review, decisões editoriais. Então, são dois principais cursos aqui que estão disponíveis. Aí tem tanto o inglês como o espanhol.
Deixei aqui aberto para vocês verem, tem os módulos, né? São vídeos super bem explicados e não são longos, são curtos e ajuda bastante a compreender o funcionamento do sistema. E também são atualizados com frequência, tá? Por que a gente está dizendo isso? Porque o Cielo, ele não vai ter uma documentação específica do Cielo. Nós vamos sempre apontar para a documentação oficial do PKP, porque é uma documentação que já tem um time todo dedicado para manter essa documentação atualizada, um time que já está com todas enfim, já tem a capacitação, todo o treinamento para poder fazer essas mudanças de uma forma mais sustentável. Então, a gente vai utilizar esse recurso que já está pronto e é muito bem feito, do que a gente fazer uma nossa documentação e ficar toda hora refém de atualizar isso. Então, a gente está tornando isso mais público, dando mais visibilidade para essas documentações que ajudam vocês a entenderem melhor o sistema. Tem ainda os webinários do Cielo, né, que a gente chegou a fazer na época que estávamos atualizando para a versão 3. Então, eles são de 2018 e 2019, e eles estão lá na nossa playlist no YouTube, Webinários OJS. Eles estão um pouquinho defasado, porque o sistema foi atualizado de lá para cá, mas, assim, ainda são interessantes, ainda são válidos, e recomendo assistir para quem ainda tem alguma dúvida sobre o OJS 3. Canais oficiais do PKP. Quero chamar atenção para o fórum do PKP. O PKP tem um fórum, que é esse endereço aqui. Bom, e depois, só para ficar mais, para deixar vocês um pouco mais tranquilos, eu vou disponibilizar essa apresentação na descrição do vídeo do YouTube, que vai estar disponível essa gravação. E também a gente vai enviar por e-mail depois, tá? Então, todos esses links, nós vamos depois, vocês vão ter fácil acesso a eles. Muito bem, então o PKP possui um fórum onde toda a comunidade posta dúvidas, pergunta sobre problemas, então existe lá resolução de problemas e até pedido de novas funcionalidades. Existe um e-mail para quem se cadastra com um resumo das atividades que ele é enviado periodicamente. Então, quando você se cadastra, ele envia, você não precisa acessar o fórum. Você recebe no seu e-mail um resumão dos últimos tópicos, das últimas discussões, e aí, se alguma coisa te interessar, você pode ler com mais calma, né? Clicar no link do post e ler com mais calma. Eu estou chamando essa atenção porque esse fórum tem uma participação muito baixa de periódicos do Brasil. Talvez por uma questão da barreira de idiomas, né? Porque toda a comunicação é em inglês, embora existam alguns posts que estão em outros idiomas, mas grande parte da equipe do PKP fala inglês, né? E eu acho que ele é um canal que deveria ser mais utilizado, seja por periódico Cielo ou não, né? Acho que, como eu falei, o PKP ele é movido pela comunidade. Então, a comunidade, o fórum é um espaço onde a comunidade manifesta as suas opiniões, e é importante, então, que vocês sejam ouvidos. E é no fórum que isso é feito, tá? Existe agora também um sistema novo de votação que eles colocaram no fórum Feature Requests, que é o fórum que é usado para as pessoas pedirem funcionalidades novas, né? Pedirem recursos novos que hoje não existem. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse é o fórum do PKP. Então, ele tem algumas áreas, assim, anúncios, né, do PKP, que são tópicos que são da própria equipe. Aqui tem esse software support, que é mais para apoio. E aí tem de tudo, tá, gente? Tem usuários que são mais da equipe editorial, tem autores, tem usuários mais técnicos que estão tentando atualizar a plataforma, tem de tudo e todo mundo é bem-vindo, ok? E aí tem o Feature Requests aqui, tem outros, né? Tem o Publishing Practices, que é bem legal, que se você quiser ver como é que as outras pessoas estão, boas práticas de publicação, etc. Mas o que eu queria mostrar para vocês era o Feature Requests, que agora tem esse sisteminha de votação. Então, aqui você tem o
o pedido, né, o que estão sugerindo, às vezes tem coisa para o OMP, às vezes para o OPS, mas a maioria é para o JS. E aí você pode dar o seu voto, né? Então você tem aqui um botãozinho de votar. Tem uma regra lá que eles têm, acho que, não sei quantos votos disponíveis, não sei se são 10 ou 5, mas que se você for votando, você vai usando os seus votos. Então você precisa olhar com calma e selecionar aquilo que é mais prioritário para você. A ideia aqui é saber da comunidade o que é mais solicitado por ela, o que a comunidade está mais pedindo. E aí, com base nesses votos, o PKP vai priorizar os desenvolvimentos. Então, deem uma olhada nesse fórum, vejam que vocês... É bem recente, não tem muita coisa lá com nenhum voto ainda, mas eu acho que vocês precisam começar a ser ouvidos, né? Assim, manifestar a opinião de vocês. Bom, ainda sobre canais oficiais. GitHub, que eu já comentei lá no slide do desenvolvimento, o GitHub é uma plataforma de gerenciamento de gestão de desenvolvimento de software, né? O Cielo também utiliza o GitHub, ele é muito utilizado por muitas, enfim, empresas, instituições, e o PKP também utiliza, né? Então o endereço é esse aqui, github.com/pkp. Esse site aqui, ele é mais indicado para desenvolvedores, ok? Até coloquei aqui, ó, recomendado para desenvolvedores de software. Então, se vocês têm alguma pessoa aí, ou mais de uma pessoa na sua instituição que desenvolve, que tem conhecimento de ferramentas em PHP, que é o OJS é criado em PHP, e que você acha que ela possa contribuir, ajudar no desenvolvimento do PKP, do OJS, estou me confundindo todo aí com todas essas siglas. O GitHub do PKP é uma boa recomendação, porque essa pessoa pode ajudar a contribuir com o software, né? Agora, se você não desenvolve, se você não é programador, não é desenvolvedor, mas você quer acompanhar os desenvolvimentos, isso é possível. Então, ele é aconselhável ou é, é possível, né, para acompanhamento do desenvolvimento. Talvez seja um pouco confuso para alguns e talvez requeira um pouco de familiarização com a plataforma, mas aos poucos você vai entendendo e dá para entender como é que funciona as coisas lá no GitHub. Mas assim, não se preocupem em entrar, em acessar. É só mesmo para os extra curiosos que quiserem saber em que pé que está aquele desenvolvimento, ou se quiserem ter uma noção de o que está por vir. O GitHub ele é transparente lá em relação a isso, né? Então, vou mostrar para vocês aqui bem por cima, né? GitHub do PKP. E aí você tem o repositório aqui do OJS, que é esse daqui. E aqui você tem todas as questões, né? Aqui no Issues. Calma aí que até agora eu não sei onde é que eu chego lá no Issues. Eu tô tão acostumado a entrar já num link que eu já tenho que tô perdido. Mas, No PKPlib, não é? PKPlib, cadê você? É outro repositório. Ah, por isso. Olha, tá vendo? É verdade, PKPlib. PKPlib por quê? Porque é uma biblioteca do PKP que é em comum para várias ferramentas deles. Então, como eles têm ferramentas muito parecidas, então eles têm uma biblioteca, né, uma library de recursos que é compartilhada entre essas ferramentas. Então, aqui nos issues, nesse link issues, você tem todos os issues que o PKP está trabalhando no momento. Um número alto aqui, ó, 696, embora tenham tickets muito antigos, né, issues muito antigos que a equipe está fazendo uma limpeza. Bom, eu não vou entrar muito em detalhes disso aqui, porque não é o foco desse webinário, mas é só para demonstrar para vocês que existe uma forma de vocês saberem em mais detalhes sobre os desenvolvimentos do PKP. E vai ter muita coisa técnica aqui, tem muita coisa técnica mesmo, que talvez para muitas pessoas não vai fazer o menor sentido, mas é importante comentar que existe essa possibilidade, tá?
Existe também os milestones, né, que está aqui, são os marcos que listam os próximos lançamentos. Aqui, nos milestones, deixa eu entrar para o link que é mais fácil. Aqui, deixei aberto já. Você tem aqui, ó, o 3.4, o que vai entrar na versão 3.4 do OJS, 3.5, 3.6. Então, clicando, vocês têm como saber o que está previsto para essa versão. E também o quão a barra de progresso, né? O quão completo está. O 3.4, então, que está previsto para o próximo ano, ele está 70% completo desenvolvimento. Isso varia, isso pode mudar conforme, enfim, eles podem colocar mais questões e essa barra de percentual pode aumentar, diminuir, então não é uma coisa fixa, mas dá para ir acompanhando periodicamente como é que está o desenvolvimento disso tudo, tá? Isso é para os mais curiosos, para os mais ansiosos que querem ficar a par de tudo, ok? Bom, vou comentar rapidamente dos plugins do JS. Estou um pouco preocupado aqui com o tempo, mas vamos ver se dá tempo. Plugins, né? Plugins são programas desenvolvidos pelo PKP ou por colaboradores externos que, quando instalados, desempenham determinadas funções sem a necessidade de alterar o código-fonte do sistema, né? Aquilo que eu comentei no início, que alterar o código-fonte é problema, né? Então, os plugins, eles são uma alternativa, porque eles não afetam o código-fonte. Eles são programinhas independentes que, quando instalados, ativados e desativados, não afetam o código-fonte do sistema. Existem plugins disponíveis na galeria de plugins, né? Esses plugins, que não sei se quem já navegou por lá, que já encontrou lá essa galeria de plugins, eles foram homologados pela equipe do PKP. O que significa isso? Significa que a sua instalação e uso não comprometem o desempenho do sistema. Então, eles têm um certificado de funcionamento e de qualidade, digamos assim, né? Então, pode confiar nos plugins que estão ali, que eles dificilmente vão causar algum problema. Pode ser que na troca de versão ocorra alguma incompatibilidade, mas são plugins aprovados por PKP. Então, esses plugins possuem um forte índice de sustentabilidade, embora seja necessário mantê-los atualizados para o bom funcionamento geral do sistema. Então, estou falando aqui, ó, lá em website, na aba plugins, você tem a galeria de plugins, e todos esses aqui são plugins que foram homologados para o PKP. Alguns deles, talvez vocês não vai fazer sentido, porque gostaria de lembrar que o JS, no caso do Cielo, não é usado para a publicação de artigos. Alguns periódicos publicam os artigos, mas a maioria não publica. A maioria publica no próprio site do Cielo. Então, muitos desses plugins só fazem sentido para quem publica artigos no OJS. Por exemplo, esse Hypothesis aqui. É uma integração com o Hypothesis, né, que é uma ferramenta de anotação de PDF, que só faz sentido para quem publica no OJS. Lembrando que o OJS é uma plataforma de publicação também, né, mas o Cielo só usa a parte de submissão e de avaliação por pares. Aqui eu listei alguns plugins alguns exemplos e que a gente gostaria de chamar, de destacar, né? Então tem um plugin do Authenticate, que é aquela ferramenta que faz a análise de similaridade nos artigos submetidos. Porém, para utilizar, requer a assinatura do serviço Crossref Similarity Check, né? Ou Authenticate, no caso. Não dá para usar gratuitamente, tem um custo para usar. E vale também o alerta. No momento, todas as submissões são analisadas. Não dá para escolher qual submissão será analisada. Então, quem tiver interesse em usar, pode usar. Mas isso pode ter um impacto no orçamento do seu periódico, nos recursos, porque toda e qualquer submissão será analisada, mesmo aquelas que, porventura, sejam rejeitadas na entrada, ou duplicadas, ou submissões fora do escopo. Então, isso pode gerar um custo a mais aí no seu orçamento, tá? A gente está tentando ver isso, o PKP também está tentando modificar para que possa ser escolhidas as submissões
Mas vamos ver se isso vai demorar um pouco até que isso seja disponível. Por enquanto, não, tá? Esse outro aqui, Allow Uploads, ele permite restringir os tipos de arquivos que podem ser transferidos ao sistema. Então, de repente, você quer restringir a só receber arquivos de uma certa extensão ou de algumas certas extensões e não mais do que aquilo, você pode fazer isso com esse plugin. Auto Requirements, ele permite flexibilizar a exigência de certos campos na submissão. Então, tem certos campos que são requeridos, né, na submissão. Esse plugin você consegue configurar para que não seja requerido. Twitter Block, ele adiciona um bloco na página do periódico com o feed do Twitter, caso você tenha um Twitter, seu periódico ou a sua instituição. Então, dá para ser. Isso é para aqueles periódicos que têm uma homepage lá no OJS, que fazem. Que tem um site assim, bastante. Que usam o OJS como site do periódico, né? Então, acho que faz bastante sentido para esses periódicos. Announcements Block, que adiciona um bloco para poder colocar as notícias, as últimas notícias que o periódico posta. O Add This e o Sheriff também, eles servem para compartilhamento em redes sociais, então adiciona aqueles botões de compartilhamento. Também serve mais para periódicos que publicam artigos no próprio JS, que aí permite compartilhar, etc. Daí eu quero destacar aqui alguns plugins que o Cielo desenvolveu em parceria com a Lepidus. A gente tem um plugin de histórico de autores, que adiciona uma aba na submissão com o histórico de submissões no periódico para aquele autor. Então, cada autor do artigo mostra se ele já submeteu, qual foi a decisão. Esse plugin já está disponível para todos os periódicos Cielo, e quem é Cielo, perdão, que usa o do Cielo, né, o JS Cielo, se você é um periódico Cielo ou não e que você quer usar, não tem problema. Ele está na galeria, está aberto, não precisa ser periódico Cielo para usar. Mas quem já está na nossa instalação já tem isso disponível, tá? Então, está lá na galeria, quem tiver interesse em adicionar. Relatório Cielo, esse é um plugin de relatório. Ele permite a extração de dados sobre o fluxo de avaliação periódico, e ele é útil para o preenchimento da coleta semestral do Cielo. Né? Nós enviamos todo semestre uma enquete para vocês responderem, e esse plugin ele ajuda no preenchimento desse questionário. Também está disponível já. Caso você não tenha, dá uma olhada lá na galeria que ele vai estar lá disponível. E aí tem um outro aqui que está em desenvolvimento pela Lepidus, que chama Toggle Require Metadata, né? Que ele vai servir para requerir ou não requerir, né? Exigir ou não exigir certos metadados. Está um pouco relacionado com aquele outro que eu comentei aqui, o Auto Requirements, mas esse aqui é mais para autor, né? Acho que do perfil, se eu não me engano. E esse aqui é mais para a parte de submissão. Então, você vai poder dizer, exigir que ele envie, sei lá, palavras-chave, ou acho que palavra-chave já é exigido. Mas alguma outra coisa que hoje não é exigido, vai ser possível, vai ter uma certa flexibilidade em relação a isso. Ainda está em desenvolvimento, não quer dizer que, deixa eu reformular, vão ter outros campos também que a gente pode, com o tempo, ir adicionando para que seja requerido. Enfim, então aguardem que isso em breve vai estar disponível. Ok, isso foi sobre plugins. Agora, a parte que está que tem um grande interesse aqui. Melhorias no OJS, né? O que já foi feito? Bom, é sabido por todos, assim, eu espero, né, que o Cielo vem fazendo um esforço junto com o PKP para melhorar o OJS. Esse esforço começou lá em 2020, então, com esse grupo de trabalho, né, que durou de julho a dezembro de 2020, esse grupo de trabalho reuniu periódicos da coleção Cielo, e tinha até pessoas que não eram do Cielo também, e tudo bem, e ele serviu para a gente levantar o que a gente acredita que poderia ser melhor no sistema, o que funciona e o que não funciona, né, os defeitos e as fortalezas, digamos assim.
Então, esse grupo se reuniu e a gente tem aqui as atas desse grupo, né? Das reuniões. Muitos de vocês, acredito aqui, participaram, né? Que estão presentes hoje. Então, isso foi feito, foi consolidado um relatório e foi encaminhado ao PKP. Então, o relatório teve acesso a essas atas, a esse relatório, a gente traduziu para o inglês e tal. Então, isso é uma coisa que foi feita e que está tendo desdobramentos. Vou comentar disso daqui a pouco também. Além disso, foi feita uma pesquisa para a comunidade entre fevereiro e março de 2021. Essa pesquisa ela foi elaborada pelo PKP com o nosso apoio e teve o objetivo de ouvir a comunidade quais são as prioridades de desenvolvimento. Tiveram 524 respostas, a gente divulgou isso em massa, eu acredito que muitos de vocês responderam essa pesquisa, e a gente postou até um resumo dos resultados lá no nosso blog. Então tem aqui um link, vou mostrar aqui para vocês. A gente postou aqui em janeiro desse ano, a gente traduziu para o português, e tem aqui, ó, qual foi as respostas, o que a comunidade está pedindo com mais prioridade. E isso aqui é todo mundo, não é só Cielo. Todo mundo que usa JS no mundo todo respondeu. Então, isso serviu para ajudar o PKP a ter uma noção do que é mais prioritário para a comunidade, tá? Então, isso também foi feito. Foi um esforço grande, mas que deu muito certo. Em dezembro do ano passado, foi feita a renovação da parceria entre o Cielo e o PKP. Acho que muitos de vocês viram também. Essa renovação, ela consolidou, né, um maior compromisso entre as duas instituições, então Cielo e PKP, para a melhoria das ferramentas do PKP, atendendo aos interesses do programa Cielo e os seus periódicos. Então, também fizemos um post, está lá no nosso blog, que fala sobre essa parceria renovada, né? Então, quem quiser ler mais aprofundado, está lá. Depois, ao longo desse ano, 2022, tivemos reuniões mensais com a equipe do PKP. Então, eu participo, a Carolina participa, também temos participantes, pessoas do PKP, que é uma reunião de acompanhamento dos desenvolvimentos e dos avanços. Então, a gente discute melhorias no JS, melhorar o módulo de estatísticas da JS, XML, né, ter um XML mais integrado ao JS, melhorias no Cielo Preprints também, que é uma plataforma, né, como eu falei, utiliza o OPS, então é do PKP, e a gente também fala sobre o Cielo Preprints. Então, essas reuniões, elas vêm ocorrendo ao longo desse ano, elas são mensais, então já tivemos algumas esse ano. Também, ao longo desse ano, começamos um piloto de migração de 2 periódicos que utilizam o Scholar One, e a gente conversou com eles e foram selecionados para contribuir com as suas experiências de quem já usa o Scholar One, tendo em mente uma futura migração para o OJS, né? Está ainda nos estágios iniciais, esse piloto aqui, a gente está conversando com os periódicos ainda, mas a ideia é equilibrar os sistemas, né? Para que o OJS não fique tão longe do que hoje é o Scholar One. Então, a gente trazendo esses periódicos que usam o Scholar One para nos dizer a experiência deles e o que eles sentem falta no OJS, isso para nós é muito importante, tá? Então, a gente está fazendo isso com 2 periódicos Cielo. Também foram feitas algumas melhorias pontuais, por exemplo, melhorias na classificação da lista de plugins, permitir que uma rodada de avaliação seja cancelada depois de ter sido criada, isso era um probleminha que foi corrigido, indicadores de estágio mais detalhados na lista de submissões, ações rápidas, perdão, faltam essa aqui, ações rápidas na lista de submissões, reconhecimento de apareceristas via ORCID, ou seja, né, aparece lá que o parecerista emitiu um parecer para aquele periódico,
Opção para selecionar avaliadores na rodada anterior, na nova rodada. Então, são melhorias pontuais, ainda não estão disponíveis, foram feitas, mas não estão disponíveis ainda no nosso OJS e acredito que nem nos demais, porque isso vai entrar em versões futuras, mas o desenvolvimento está concluído, tá? Futuro, então vamos falar um pouco do que vem por aí. Bom, o OJS versão 3.4 vai ser lançado no ano que vem, está previsto no primeiro trimestre de 2023. A atualização no Cielo ainda não tem data definida, vai depender de, enfim, o quão necessário vão ser os testes, ou o quão você vai dar tudo certo, não vai quebrar nada, não vai ter nenhum problema. A gente tem que homologar algumas coisas aqui antes de atualizar para vocês, tá? Mas a gente quer fazer isso o quanto antes, assim que sair. Está prevista uma nova interface do assistente de submissão e também melhorias internas de performance. Está previsto também uma integração com o Cielo Pré-Prints, perdão, não é no 3.4, aqui a gente está falando de coisas independentes, então 3.4 é uma coisa, e além disso a gente também está trabalhando para ter uma integração com o Cielo Pré-Prints e outros servidores que usam OPS, visando aqui práticas de ciência aberta. A gente começou um piloto com periódico Educação e Revista, que está em andamento, né? E a gente também está desenvolvendo, junto com a Lepidus, um plugin do Dataverse, que é um repositório de dados abertos, para fazer o depósito automático de dados de pesquisa, também aqui alinhado com a ciência aberta. Então, são ações que a gente está trabalhando para que, no futuro muito próximo, esteja disponível. Quero deixar aqui gastar um tempinho para falar do roadmap do OJS, né? Um mapa de desenvolvimento. Então, eu abri aqui, também tenho ele aqui aberto. Esse roadmap, ele é público, tá? O link vai estar lá na apresentação. Ele lista os desenvolvimentos que estão previstos aqui. E aqui você tem, ó, o trabalho a ser feito, né? A versão e em qual versão ele está previsto. Então, algumas coisas estão previstas para o 3.5. Você pode ver aqui, ó. Outras para o 3.4, outras para o 3.6. E aí, algumas delas estão com links para as issues no GitHub. Então, você consegue acessar no GitHub e acompanhar o desenvolvimento, as discussões. Então, aqui você consegue ter uma prévia do que está por vir. Aí tem aqui algumas legendas, né? Esse UX tem a ver com User Experience, né? Experiência de usuário. Acho que no final tem uma legenda. Não tem. Acho que tem aqui, How to Use, né? How to Use, nessa guia aqui, How to Use, algumas orientações, e tem aqui a legenda, MF é Major Feature, User Experience, etc. Daí você tem também o já lançado, nessa aba aqui, Released, o que já foi lançado no passado, e os milestones, né? Que é muito parecido com esses milestones que eu mostrei aqui. Bom, o roadmap, ele é um componente aí do PKP que está público e que vocês podem acessar à vontade para se orientar do que está sendo feito, o que vai ser feito. Entrando um pouco mais em detalhe no 3.4, está previsto para o primeiro trimestre, aqui tem melhorias na integração com Crossref e registro de DOIs, que é mais voltado para quem publica, novamente, para quem publica artigos, não é o caso da maioria do Cielo aqui. Tem aquela que eu comentei, o novo assistente de submissão. Então, será que eu deixei aberto aqui? Deixei. Então, aqui você tem o novo assistente, ó, linkei, esse link que está aqui, né, é o mesmo que vai para cá. Esse é o issue, né, lá no GitHub. Então, você tem alguns screenshots, ó, tem algumas capturas de tela que mostram como é que vai ficar esse novo assistente de submissão. Depois, está previsto também melhorias no fluxo de tomada de decisão, deixei aberto aqui também, que tem fotos, tem imagens, isso é bom porque dá para ver como é que vai ficar.
né? Então, ó, a forma de aceitar a submissão vai sofrer também modificações, vai ficar melhor, assim como pedir revisões, ó, send for review, rejeitar, etc. E-mail semanal com tarefas pendentes, isso é uma coisa nova também, que vai ser enviado um e-mail semanal mostrando todas as pendências. Então, tá aqui uma captura aqui de como é que vai ficar, mais ou menos. Novo fluxo de envio de e-mails, tem aqui a issue. Então, a parte de enviar e-mails, né, o fluxo de enviar e-mails vai sofrer muitas alterações para o bem, assim, vai ficar bem legal. Então, dá para ter uma prévia também. Então, tem muita coisa legal acontecendo nessa 3.4 e para as próximas. E aí, vocês conseguem ver, através desses links, uma prévia do que está por vir. Não são, alguns movimentos ainda estão sendo feitos, então pode ser que sejam modificados, mas já está bem adiantado esse desenvolvimento. No 3.5, né, ele já é o seguinte, né, para 2024. O PKP está se planejando para lançar uma versão nova, uma grande versão, digamos assim, né, por ano. Daí tem algumas versões intermediárias para correção de bugs, coisas pontuais. Mas essas grandes, assim, major, né, major release, vai ser um por ano. Está previsto melhorias no rastreio e na listagem de submissões, novo fluxo de envio de e-mails funcionando em grande parte do sistema, porque aquele lá, eu acho que ele vai funcionar de forma pontual, não vai ser a princípio para todos os e-mails, só para alguns. E aí, na 3.5, eles vão aplicar para todos os e-mails, né? Ou para grande parte aqui. Correções de acessibilidade na submissão. A 3.6 ainda está um pouco. Tem lá algumas questões já abertas, alguns issues, mas ainda está um pouco assim longe e não está muito palpável ainda para dizer o que vai mudar nela. E quero mostrar também esse outro link. Eu sei que está um pouco confuso, tem muito link, por isso que eu vou disponibilizar a apresentação, que é do projeto do Cielo, melhorias no OXS. OX é porque pode ser OJS e OPS, que é esse quadro aqui, ó, que mostra tudo o que o Cielo vem pedindo de melhorias. Você tem uma coluna com o backlog, que são coisas para fazer. Você tem coisas para fazer, mas que ainda não foram elencadas, né? O to-do, que é que eles estão trabalhando agora, nesse momento. Under research, quer dizer que precisa pesquisar um pouco mais, não está tão claro ainda qual vai ser o que eles vão fazer. E under development, que é o que realmente está sendo desenvolvido, né, codificado. Então, também é uma forma de ir acompanhando o desenvolvimento. E isso aqui é essencialmente resultado do grupo de trabalho que a gente fez lá com os periódicos, tá? Vou pausar rapidamente, porque deu horário do webinário. Então, se você tiver algum outro compromisso, fica à vontade para deixar esse webinário e ir para o seu compromisso. A gente está acabando, mas eu vou ultrapassar um pouquinho do horário, tá? Tá no final, mas vai passar um pouquinho do horário. Bom, então, esse quadro, ele é essencialmente resultado daquele grupo de trabalho que a gente fez. Então, lá, por esse link, é possível também acompanhando esses desenvolvimentos, tá? Recomendações finais. A gente recomenda que todos vocês, principalmente os que usam do Cielo, né, o OJS hospedado no Cielo, mantenha a lista de editor-gerente com e-mails atualizados. Por que isso? Porque nós utilizamos essa lista para mandar os comunicados. Então, os comunicados que a gente envia para vocês, a gente pega lá desse usuário editor-gerente. Se ele está com o e-mail errado, desatualizado, ou a pessoa não é mais editora, gerente, está lá mesmo assim, vai ter um ruído na comunicação. Então, a gente pede que vocês mantenham sempre atualizados para que vocês não fiquem por fora fiquem sempre por dentro do que a gente está falando, anúncios importantes, né?
Também recomendamos seguir o Cielo e o PKP. A gente pode ser só o Cielo, opcionalmente também o PKP, porque o PKP sempre traz essas mudanças que eles estão fazendo para a comunidade, né, e mudanças, melhorias no software, e nós também sempre destacamos o que é relevante para os nossos periódicos em relação ao JS. Então, a gente também recomenda seguir, caso você ainda não faça. No geral, esse primeiro webinário aqui, ele teve esse objetivo mesmo de mostrar tudo que está disponível. Quer dizer, às vezes, a impressão que dá é que nada está sendo feito, né? Ou que não se sabe dizer onde é que vocês podem olhar tal, o desenvolvimento, acompanhar. Então, esse webinário teve como objetivo mostrar isso, mostrar para vocês que é possível acompanhar. É um linguajar bastante técnico, mas está lá, alguns mais do que outros, e também de pedir que vocês participem mais da comunidade, né? Seja postando no fórum, manifestando a sua opinião, votando nas ideias lá que o pessoal está postando. Então, a gente precisa desse engajamento, porque o software ele é da comunidade, e a gente consegue avançar mais rápido com isso. Dito isso, vou passar para as perguntas. A gente já passou do tempo, mas vamos ver se a gente consegue responder alguma pergunta. Então, a Carolina aqui já agilmente já deixou separadas as perguntas que vocês mandaram. Obrigado, Carol. Bom, perguntas gerais. Aqui o Roberto pergunta: a Cielo consulta o IBICT acerca de qual versão em português do JS é a mais estável e recomendável? Não, Roberto, a gente não consulta o IBICT porque a gente utiliza a versão em português que é mantida pelo PKP. Eles usam uma ferramenta chamada WebLate, e então sempre que também é um software que ele é mantido pela comunidade, as pessoas podem traduzir, contribuir com tradução. A gente até pode fazer um webinar específico sobre isso. E a gente usa o que está lá no WebLate. Então, a última versão é o que vai estar disponível no do Cielo, tá? Aqui, Wesley, da revista Economia e Sociologia Rural. O OJS da revista de Economia e Sociologia Rural, RESRI, tem apresentado lentidão na navegação e execução das tarefas, que vão desde abrir a página das submissões a envio de lembretes aos revisores. Alguns editores também relataram sofrer dessa lentidão. Aqui na Editora Cubo, fazemos a assistência de outras revistas que utilizam o JS, mas não com o Cielo. E o sistema dessas revistas não apresenta o mesmo problema. Há algum prognóstico do que possa ocasionar essa lentidão? Bom, o que mais provável que seja é o tamanho da nossa base. A gente tem muitos periódicos hospedados e muitos usuários. Por algum tempo, a gente teve alguns problemas com cadastros de usuários spam, né? Usuários que são fictícios, não são reais. E isso acabou acarretando num banco de usuários, com muitos usuários que não são reais. Então, a gente está lidando com isso, sofrendo essas consequências disso. A gente busca algumas soluções no paralelo com o PKP. Nem sempre a solução é uma solução assim que funciona de prontidão, baixa isso aqui, passa esse script, não é bem por aí. A gente está ciente de alguns pontos de lentidão, existem alguns pontos específicos de lentidão, principalmente quando é relacionado à busca de usuários, mas a gente vem trabalhando junto com o PKP para melhorar. Lembro vocês que existe um componente, são várias camadas. Uma coisa é a infraestrutura do Cielo, né, os servidores do Cielo, a rapidez que está lá, tal. Outra coisa é a arquitetura do software. Às vezes, a forma como o software foi feito, não contempla ou não se dá muito bem com muitos registros, um banco muito grande. Então, existe isso, né? Então, é importante destacar que existe uma questão de arquitetura de software que pode falar mais forte do que servidor, coisa que a gente possa resolver aqui no Cielo. Então, a gente está trabalhando com PKP para poder identificar esses pontos de lentidão.
Como eu comentei, né, acho que você viu, nas próximas versões vão ter alguns ajustes de performance e cada vez mais vai ter esses ajustes e a gente espera que isso vá resolvendo essas questões. Diego aqui da Lepidus comentou, estamos trabalhando forte na questão dos usuários fantasmas, eles afetam demais o desempenho do JS mesmo. Obrigado, Diego, por validar isso aí. E é uma questão mesmo que a gente não sabe ao certo como resolver, mas a gente está ciente e que estamos em busca de soluções para poder resolver essa questão de usuários fantasmas que atrapalham na busca, né? Toda hora que você vai buscar um usuário, ele tem que fazer uma varredura e tem um monte de usuários lá que são fictícios, não existem. Professor Bruno Comparato aqui da editor da Lua Nova. Seria possível fazer um grupo separado de pareceristas de ciências humanas? Isso poderia facilitar a busca por pareceristas, inclusive reduzindo a lentidão no sistema. Infelizmente, isso não é possível porque o OJS trabalha com periódicos, né? Então, você tem um grupo de usuários daquele periódico. Então, não existe como ter uma lista separada, assim. Aqui só tem usuários de humanas, da área de humanidades. É, isso poderia ser uma sugestão, que não é que hoje não é possível, mas poderia ser algo que o PKP poderia estudar. Então, minha recomendação é postar isso no fórum, formalizar isso de alguma forma, ver se tem um apelo da comunidade, uma adesão, para que o JS possa pensar, perdão, PKP possa pensar em um desenvolvimento, tá? Mas hoje isso não é possível. Luiz Armando, da Educação em Realidade. Duas questões pontuais. Entendo se não for possível responder nesse momento. Primeiro, há previsão para poder filtrar artigos por editor responsável? Sim, acredito que já é possível, porque acredito que já é possível. Dá uma olhada na sua guia ativo, né? Que tem aquela guia lá com tem a em fila, que é geralzona, tem os designados, não designados, e tem uma guia específica ativo, tem no canto, tem os filtros, e no canto direito, esquerdo, quando você abre os filtros, tem a opção lá de filtrar por editor. Agora, vai depender se você usa o nosso JS. Eu não lembro de cabeça agora, Luiz, se Educação em Realidade está usando do Cielo. Se não está usando do Cielo, veja na sua instituição se já atualizou para a versão mais recente do JS. Novamente aqui, Luiz, há previsão para esse maior detalhamento da etapa de avaliação em uma listagem de todos os artigos, como se tinha na versão, né, a versão 2, como foi mencionado há pouco? A previsão é para o 3.5, se eu não me engano, tá? Tá aqui, acho que no 3.5, melhorias no rastreio e listagem de submissões. Eu acho que é isso aqui, tá? Eu já vi isso, ficou bem legal, tá ficando bem legal. Eu acho que alguma melhoria já vai ter na 3.4, mas esse é um trabalho contínuo que deve continuar no 3.5. Então, não sei ao certo o que vai vir no 3.4 em relação a isso, mas eu acho que alguma coisa já vai vir. Silmara Pereira da Silva. Existe a possibilidade de disponibilizar a opção excluir para artigos que não foram finalizados as submissões e ficam em fila como incompletos? No momento, não. Essa questão do excluir, ela é bastante confusa mesmo. Era possível fazer isso em versões anteriores, depois não foi mais possível. Agora é possível, eu acho que somente quando alguma regra tem que ter uma combinação de coisas que eu não sei explicar direito, está um pouco confuso isso de excluir. O que eu posso dizer é que eles estão trabalhando em maneiras de excluir submissões incompletas de forma em lote. Então, assim, eu entendo perfeitamente essas submissões incompletas, elas poluem, elas atrapalham, deixam mais lento. Então, eles estão trabalhando para, em versões futuras, ter uma forma em lote de excluir essas submissões incompletas, tá, Silmara? Então, aguarde um pouquinho que isso deve vir logo. Só complementando aqui, voltando aqui, o Diego complementou.
O OJS deve ter significativas melhorias de desempenho, atendendo melhor instalações grandes como a da Cielo. Exatamente, a gente está trabalhando nisso com eles também, então aguardem, por favor. Keila Kobayashi, da Trabalho, Educação e Saúde. Esses comunicados do Cielo para editor-gerente é só para JS hospedados no Cielo? No caso JS em outro servidor, como fazer? Boa pergunta. Bom, a gente usa a nossa lista de contatos gerais, né? A gente tem uma lista no Cielo de contatos que a gente periodicamente também atualiza e a gente pede que todo mundo, todos vocês, se houver mudança de editor, comunique a gente, porque a gente atualiza lá na nossa relação. Então, a gente manda para todo mundo, Keila. A gente manda para quem está no JS do Cielo por meio do editor-gerente e também para quem não está no Cielo, no JS do Cielo, a gente manda para pega o contato que está na nossa lista, tá? Como acho que muitos de vocês aqui hoje receberam esse convite para esse webinário, embora não estejam usando o nosso JS. Viviane Neves, da Papéis Avulsos de Geologia. Obrigado e parabéns pela apresentação. Obrigado, Viviane. Foi muito proveitosa. Uma dúvida: se tenho sugestões de melhorias no JS, o melhor é sugerir pelo fórum da PKP ou posso sugerir a vocês? Boa pergunta também. O melhor caminho é pelo fórum, sim. Porque a gente tem o Cielo tem alguma influência, mas não é o mesmo que vocês falarem. E quando você coloca no fórum, outras pessoas podem comentar, inclusive nós, e nós podemos fazer isso sempre com o maior prazer. Então, se vocês postarem alguma coisa no fórum e quiserem ter o nosso apoio, manda um e-mail para a gente, falando, olha, eu sugeri isso aqui no fórum, a gente faz um esforço, dependendo do que for, a gente até compartilha para todo mundo, nos demais usuários do JS, e aí a gente tem algo mais formalizado pela comunidade. E no fórum, o interessante também é dar uma olhada se já não existe alguma coisa relacionada a isso, né? Então, quando você posta alguma coisa, ele geralmente sugere tópicos parecidos. Ele coloca, quando você começa a colocar aqui, sei lá, keywords, né, por exemplo, ele já te sugere alguns tópicos que acho que ainda não fez isso, mas ele dá umas sugestões para evitar que você duplique aquele tópico, né? Então é um fórum bastante inteligente assim nesse sentido. Então a nossa recomendação é sim postar no fórum e fiquem à vontade para nos comunicarem se, enfim, para a gente poder também dar uma forcinha, dar um empurrão. Carlos, do Journal of Physical Education. O processo de upgrade entre versões do JS comumente leva quanto tempo? Observação, entenda aqui que, de forma geral, tempo de lançamento entre versões. Ah, tá, ok. Bom, como eu comentei, eles estão se programando para fazer um grande lançamento por ano. Então, o último, né, o 3.3, saiu esse ano, no começo desse ano, se eu não me engano. Posso estar falando besteira. E o 3.4 vai ser no ano que vem, né? Estava previsto para final desse ano, não deu certo, precisou de mais tempo e foi para o próximo ano. Pode ser que o 3.3 tenha sido em 2021, se eu não tô certo disso. Mas o tempo para essas grandes versões, né, 3.4, 3.5, 3.6, é um ano que eles estão se organizando. Agora, entre uma versão grande e outra, eles lançam versões menores. Ó, só para vocês verem aqui, quando vocês colocam OJS Download no Google, ele vai para a página de download do OJS. E aqui vocês têm o histórico de versões. Vejam que... não tem as datas, mas aqui, essa versão tracinho 10, tracinho 9, tracinho 8, todas saíram esse ano. Mas não são grandes versões, né? Grande é quando mudar de 3.3 para 3.4. Então, assim, tem pequenos lançamentos ao longo do ano e um grande lançamento por ano, tá? Viviane novamente. Olá, por favor, há alguma iniciativa? 3.3 saiu em 2021, ó. Diego manja muito.
Então, esse ano ficou sem nenhuma, estava prevista a 3.4, mas houve aí foi maior do que eles previram, o desenvolvimento, então ficou para o ano que vem. Por favor, há alguma iniciativa na criação de um dashboard da revista com diversas métricas para que o editor e a equipe possam avaliá-la? Existe, Viviane, mas está muito em estágios iniciais isso aqui. A ideia é a gente melhorar as estatísticas, né? Eu acredito que você esteja falando de estatísticas, né? Métricas, isso. Então, é algo que está sendo estudado, faz parte do componente de estatísticas do JS que a gente está revisando e revendo. Ainda não há muita coisa feita, que nem mostrei aqui, né? Nesse quadro de melhorias do JS com o Cielo, tá aqui, ó, Under Research, Reports and Editorial Statistics. Então, a gente ainda está estudando soluções, algumas são promissoras, para poder definir um cronograma de desenvolvimento. Então, a gente ainda não tem algo muito concreto, mas a ideia é ter uma dashboard, sim, com gráficos e estatísticas mais pontuais. Roberto, a Cielo mantém ou recomenda algum knowledge base para troubleshooting do processo de atualização do JS para além do fórum? Para além do fórum, eu desconheço. Eu acredito que o fórum tem muita coisa no fórum. Não sei se meus colegas aí da Lépidos, Diego, sabe dizer alguma coisa, mas eu não conheço, tá? O pessoal da Lépidos, eles prestam serviços, então vocês podem entrar em contato com eles são muito, conhecem bem sobre essa parte de atualização do OJS, então, de repente, você pode consultá-los para ver se é o caso de fazer uma consultoria, um serviço para vocês. Só voltar aqui no Carlos. Minha questão era referente ao processo. Ah, ok. Eu imaginei que fosse isso, mas não tinha certeza. Da decisão entre iniciar o upgrade e o uso da nova versão. Quanto tempo? Depende, Carlos. No passado, já tivemos experiências muito frustrantes com atualizações. Quem está aqui talvez saiba. Já tivemos atualizações que levaram cerca de 5 dias, 4 dias, 5 dias, uma coisa assim insana, devido ao tamanho da nossa base. Esses tempos não vão voltar mais, felizmente. Já foram feitos ajustes e melhorias nesse sentido. Então, a expectativa é que as atualizações agora sejam muito rápidas, questão de horas, assim, poucas horas, 1 hora ou menos, 2 horas. Pelo menos essa é a informação que a gente tem recebido do PKP, devido a essas melhorias que estão sendo feitas na arquitetura do software. Então, só que assim, quando a gente decide atualizar, nós antes fazemos testes. Nós do Cielo, a gente não entrega para vocês uma atualização, o sistema atualizado para vocês testarem. Não, a gente faz testes antes. E esses testes, às vezes, a gente pode ver problemas. E aí, esses problemas, alguns, talvez precisa de apoio do PKP para resolver ou outro apoio. Então, muitas vezes, o tempo de teste é mais longo do que a atualização em si, porque a gente precisa testar para ver se não quebrou nada, se não sumiu nada, se está entrando tudo. E mesmo após todos os nossos testes, às vezes vocês detectam algumas coisas, porque a gente não. Nós somos aqui meia dúzia de pessoas. Vocês são muito mais, vocês usam o sistema todos os dias, vocês conhecem ali o sistema, então a gente faz o máximo possível para testar, né? Agora, a atualização em si, ela já levou dias, e vocês devem se lembrar disso. Mas a gente não vai mais repetir isso, porque foram feitas melhorias e agora é questão de horas, tá? Quando muito. Diego respondeu aqui, realmente o fórum e eventualmente GitHub são as grandes fontes. Beleza. Não perdi nada aqui antes, não, né? Ah, tem uma sugestão aqui do Paulo. Como não modifica a Marvel, como não modifica mais versões, se ela poderia compilar as demandas dos periódicos sobre alterações no JS e remetê-las periodicamente ao PKP. Assim, as demandas não chegariam lá picadas e, reunidas, ganhariam mais visibilidade.
Não é uma boa alternativa, Paulo. A gente já conversou isso com o PKP e a orientação que eles deram é... A gente fez isso com um grupo de trabalho e a gente tem isso aqui, né? Pronto. Agora, a partir de agora, não faz mais sentido fazer esses conglomerados de melhorias, tal, porque isso é mais difícil de administrar. Parece que não, mas é porque você tem que ver tudo e ver se já existe, não existe. Se a gente vai tratando de forma individual, tem uma melhoria, uma sugestão, coloca lá no fórum, vê se, porque às vezes aquela melhoria já existe, alguém está fazendo, é duplicado. Então, esse é o fluxo que é recomendado, né? E aí aquilo já se transforma numa issue e já vai sendo priorizado ou não. Se a gente esperar para fazer isso periodicamente, nesse meio tempo, aquela coisa pode ter sido feita ou é, pode ficar ultrapassado, então não dá muito certo fazer periodicamente, né? O ideal é, na verdade, assim, a gente quer que vocês façam mais parte da comunidade. A gente quer tirar um pouco essa dependência do Cielo e de o Cielo ser o porta-voz das revistas, porque isso não só gera uma grande demanda para a gente, deixa o processo menos transparente, porque só a gente sabe o que está sendo pedido, enquanto que, ao passo que se é postado no fórum, toda a comunidade sabe e outras pessoas podem interagir, comentar, etc. Então, a gente não quer deixar isso concentrado com a gente, porque vai um pouco contra o que o que a gente está pensando em envolver mais a comunidade, em fazer os processos mais aderentes à comunidade. Tá. Plugins. Bom dia, meu nome é Simara, sou da Universidade de Sorocaba, trabalho com a revista Avaliação, né? Gostaria de saber da possibilidade de criar um plugin de e-mail de notificação aos usuários, informando sobre a publicação de artigo, fluxo contínuo, já que hoje os usuários recebem apenas e-mail notificando sobre a publicação de um novo volume. Se eu não me engano, existe alguma coisa sobre isso sendo feita, porque publicação contínua é algo que o PKP está alerta, está ciente. Tudo isso novamente, mais uma sugestão, pode ser publicada lá no fórum. A gente não tem como dizer, assim, avaliar se tem como fazer ou não, tudo isso tem que ser avaliado pela comunidade, pelo PKP. Mas, se eu não me engano, já existe algo nesse sentido, tá? Bom, envio de e-mails é uma outra questão que tem alguns problemas relacionados a isso, principalmente quando tem muitos usuários na revista, mas vamos deixar isso um pouco de lado. Roberto, existe algum plugin ou outra ferramenta do JS para a disponibilização de declarações aos pareceristas com algum mecanismo de validação digital do documento, QR Code, etc.? Diego respondeu aqui. Não existe plugin de certificado, que eu saiba, mas é uns pedidos que pode ser votado no fórum. Eu vi isso mesmo, tá? Um dos mais votados lá é esse pedido para ter um certificado ao parecerista, né? Também não sei se é tão assim complexo quanto de ter um QR Code que valide, etc. Mas que é uma demanda que está sendo pedida pela comunidade. Diego, sobre os plugins envolvendo obrigatoriedade de preenchimento de campos, o primeiro que o Alex mostrou, que é o Auto Requirements, hoje permite não preencher o e-mail. Perfeito. Ou seja, ele remove a obrigatoriedade desse campo. É muito útil, por exemplo, quando estamos incluindo edições de revistas antigas. Exatamente. Ou tem alguns casos de autores que são institucionais, né? Tem, assim, uma instituição que não necessariamente é um e-mail, é um grupo de pesquisa, e para não colocar todo mundo, ou, enfim, pode colocar também, não tem problema. Mas existe essa alternativa. O desenvolvido pela Lepidus, né, que é alternar metadados requeridos, hoje deixa os campos de afiliação e ORCID de preenchimento obrigatório, que são dois campos que notamos muitos pedidos pela comunidade. Pois hoje, tanto o ORCID quanto a afiliação, infelizmente, não são obrigatórias, e aí vocês depois têm que correr atrás dessa informação. Então, esse plugin que a Lepidus está desenvolvendo permite fazer essa obrigatoriedade. O campo ORCID só é afetado por esse plugin
quando não há o plugin Orchid ativo. O ideal é utilizar o plugin do Orchid, neste caso, o campo afiliação obrigatório é a vantagem de usar esse plugin. Bruno Comparato aqui. Outra coisa, não consigo tornar a informação sobre Orchid obrigatória para novas submissões. É isso mesmo, infelizmente. Não existe uma obrigatoriedade. Existe? Ah, o Diego falou que já está na galeria? Ah, beleza, não sabia. O plugin já está na galeria. Então, verifiquem lá esse plugin. Esse é o nome do plugin? Alternar metadados requeridos? Ou depois confirma para a gente. Bom, só para falar sobre esse plugin do Orchid, ele não tem essa opção de obrigatoriedade. Isso é uma política lá do Orchid, do PKP e tal. Precisa usar uma alternativa, né? Então, por isso que existe esse plugin aqui que a LEP desenvolveu, que já está na galeria. Alternar metadados requeridos. Nós vamos instalar, então, no nosso JS, que para quem usa, né, o do Cielo, e os demais fiquem à vontade, então, para também instalar, porque aí vocês podem configurar, e aí a configuração é o periódico quem faz, se vai exigir ou não, tá? Deem uma olhada depois lá na parte de plugins, que deve estar lá as configurações disso, de quais campos configurar. Aqui é Antônio Jacob, do Journal of Microwaves. Vocês têm alguma informação sobre melhoria no plugin do Orchid, que temos diversos problemas de autorização ao JS Orchid? Estranho, viu, Antônio? Porque esse plugin está constantemente sendo atualizado. Saiu uma versão nova, acho que semana passada, ou algo assim. Verifica se o seu plugin está atualizado. Precisa ir lá na galeria de plugins e olhar, localizar o do Orchid e clicar lá na opção de atualizar, se for o caso. Porque pode ser uma versão antiga que vocês estão usando. E se mesmo assim os problemas persistirem, aí eu sugiro que você entre em contato com o Orchid, ok? Se vocês estão no nosso, eu não lembro, desculpa, falha minha. Curioso vocês terem esse problema, então, porque não deveria, né? Vocês estão usando o nosso, tá atualizado, e até onde a gente sabe, os periódicos não estão com esse problema, senão a gente teria recebido alguma coisa. Manda pra gente que tipo de problema você tá tendo, manda um print da tela para a gente ver melhor isso, tá bom? Diego aqui falou, outra coisa que afeta o plugin Orchid, revistas com vários endereços e nem todos cadastrados no orchid.org. Tá, isso aqui vale mais para revistas que não usam o nosso JS. Outras dúvidas. Será gerado algum tipo de certificado para os participantes? Não, Vanessa, não será gerado. Dione, professor, calma aí. Professor Carlos, tá, entrou com um nome diferente, talvez. Grande satisfação em encontrar por aqui. Tá. Desculpa. Isso aqui foi um aluno conversando com o professor. Ok, não é uma pergunta. Beleza, pessoal. Acho que, bom, ultrapassamos bastante do horário, mas acho que foi muito bom, porque a gente começou a discutir algumas coisas que há muito tempo não conversávamos. Vamos nos policiar aqui do Cielo para a gente fazer isso com mais frequência. Vamos definir ainda uma periodicidade, né? Geralmente a gente vincula isso ao lançamento de uma versão. Então, por exemplo, um outro momento de se fazer esse webinário seria quando lançar a versão 3.4, porque a gente mostra o que mudou, esclarece algumas dúvidas, né? Mas nada impede a gente fazer um outro antes disso, porque vai ser só no ano que vem, né? No primeiro trimestre. A Keila perguntou aqui, a apresentação será disponibilizada como slides ou completa? As duas coisas, Keila. A gente pretende fazer isso ainda hoje. Vou mandar o link da apresentação, tanto em formato apresentação, como gravação lá no YouTube do Cielo, tá?
Então é isso, um encontro longo, mas importante. A gente quer poder, como diz, reparar essa lacuna que a gente ficou muito tempo sem conversar com vocês que usam JS. Então, esse é o primeiro de alguns outros que vão vir. Muito obrigado pela participação. É muito importante que vocês estejam envolvidos, e participativos. Estamos abertos para conversar, enfim, se vocês tiverem alguma outra ideia para a gente, para melhorar essa comunicação, essa parceria e também outros canais, né, para a gente ter esse diálogo, são sempre bem-vindos. E até a próxima, então. Tenham todos bom dia, e precisando, entre em contato com a gente. Muito obrigado mais uma vez. Até mais.